Graças a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É uma honra, um prazer estar aqui nesta noite, juntamente com a nossa regional. Faço parte dela, adorando ao Senhor. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Clementino, pela confiança de ceder a tribuna da igreja sede. Agradecer ao pastor Marcos, que fez o contato. E através dele agradecer à diretoria, a confiança, nosso pastor regional também. Louvar a Deus pela vida de vocês. Tenho certeza que Deus já tem falado conosco nesta noite, desde o primeiro louvor, desde o primeiro momento em que nós entramos aqui, começamos a adorar ao Senhor, tenho sentido a presença de Deus. Meus irmãos, eu quero ler nesta noite com vocês e peço para você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 4. É uma passagem muito conhecida, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Você não veio aqui por acaso, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe, Ele tem algo para lhe oferecer. Você ofereceu a Ele, tem oferecido a sua adoração, o seu louvor, mas Ele quer te presentear ainda mais e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Amém? Eu vou ler apenas alguns versículos, irmãos. É um texto riquíssimo, mas a gente vai tentar sintetizar aqui para que nós possamos levar da parte do Senhor uma mensagem que toque nos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Grave, irmãos, este versículo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos ler somente até aqui, irmãos. É um texto conhecido, mas é um texto que fala muito aos nossos corações. Por quê? Porque através deste texto a gente consegue perceber uma mudança de identidade, ou uma nova identidade que Deus está dando a esta mulher. Quando a gente lê a Bíblia, em várias partes a gente se depara com esta mudança, com essa transformação. E isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Porque por conta da queda que Adão e Eva tiveram ali no Éden, o homem rompeu com Deus. E esse rompimento fez com que o homem perdesse a sua identidade. O homem já não se conhecia mais, o homem já não sabia o que ele era. Porque até então no Éden o homem simplesmente fazia o que Deus mandava. Não que ele era um boneco, não, é porque ele tinha apenas a perspectiva de Deus. Ele entendia o que era certo ou o que era errado, segundo Deus. Mas a partir do momento que ele entrou e comeu da fruta, comeu daquilo que não deveria comer, desobedeceu a Deus, a sua mente se abriu, mas ela se abriu de uma forma que ele acabou perdendo aquela beleza, aquela pureza, aquela essência da santidade de Deus. E com isso o homem precisou então ser expulso do jardim do Éden, que era o paraíso naquela ocasião. Mas aqui a gente começa a perceber o Senhor novamente voltando para, de alguma forma, resgatar o homem que havia caído. E isso acontece desde o Gênesis, irmãos. Desde a queda do homem, Deus nunca deixou de vir atrás de nós. Deus nunca deixou o homem à mercê. Deus sempre foi atrás do homem. No próprio Éden, quando o homem peca e Deus, na viração do dia, como era normal ele descer para bater um papo com o homem, quando ele vai, cadê Adão? Adão já não estava mais no mesmo lugar, Adão estava escondido.
Por quê? Porque quando o homem peca, ele se afasta. Quando o homem peca, ele tenta se esconder. Quando o homem peca, estar na presença de Deus, que é santo, se torna incômodo. Quando o homem erra, quando o homem está fora da presença de Deus, até estar junto de Deus passa a ser um incômodo. Por quê? Porque o pecado gera e produz isso na vida do homem. Então nós vamos para o texto que nós lemos, e aqui a gente se depara com algumas verdades, irmãos, que eu quero sintetizar para que nós possamos entender. Primeiro, as coisas só acontecem dentro do tempo e da vontade de Deus. O texto começa dizendo que que o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, mesmo que não era ele mesmo quem o fazia, mas os discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Com esse texto a gente passa a entender que os fariseus, eles eram um grupo que era inimigo de Deus praticamente, inimigo de Jesus, inimigo das coisas que o Senhor veio a ensinar. Mas aqui não era o momento de embate entre Jesus e os fariseus. Então, para evitar este embate, porque João Batista já tinha sofrido, João Batista já estava praticamente na prisão, porque os homens estavam tentando de alguma forma discordar do seu ensino, mas Jesus então, não vindo a esse embate no momento, ele foge, ele vai embora. Não é aqui, não é agora, não é o momento. Então na sua vida também existe o momento certo das coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus. Não é como você quer, não é como eu quero, não é como nós entendemos e pensamos, mas é aquilo que Deus quer fazer para nós. Quando Deus faz, irmãos, tenha certeza, vai dar certo porque Deus é perfeito e Deus não erra. E era então necessário passar por Samaria. É interessante a gente ouvir e ler esta palavra necessário, por quê? Porque tinha alguma coisa a ser feita naquele lugar. Quando João fala que era necessário, é porque alguma coisa tinha de ser feito naquele lugar. Porque havia um outro caminho. E o texto fala acerca da briga, né, da não concordância que havia entre judeus e samaritanos. Então, normalmente, os judeus, quando precisavam fazer esse deslocamento, Judéia, Galiléia, Galiléia, Judéia, para evitar esse confronto que havia já se instalado, desde a época em que o povo foi levado, o reino do norte foi levado cativo para a Síria, já começou a haver ali problemas, já começou a haver ali uma discordância. Então, quando os judeus precisavam fazer esse trajeto, eles preferiam por um outro caminho, mais longo, mais difícil, tinha que atravessar o Jordão, mas neste texto a gente vê que era necessário passar por Samaria. Era necessário o Senhor Jesus estar naquele lugar, naquele momento, naquela hora, assim como é necessário você estar aqui hoje, porque Ele marcou um encontro com você. Você precisa ouvir, você precisou cantar, a mensagem cantada falou com você, a mensagem pregada vai falar com você, por isso era necessário você estar aqui hoje, e o Espírito do Senhor lhe trouxe para que você ouvisse a palavra de Deus. E quando Jesus então chega ali naquela localidade, que era na cidade de Sicar, ao meio-dia, ele estava junto ao poço de Jacó, o poço que Jacó havia aberto, lá em Siquém, para dar água para ele próprio, para os seus filhos, para os seus animais. Jesus então, cansado da viagem, porque era uma região montanhosa, ele para enquanto os discípulos vão à cidade comprar alimento. E a Bíblia fala para a gente que nesse momento veio uma mulher de Samaria tirar água. Meus queridos irmãos, naquela época, a responsabilidade de tirar água não era do homem, era da mulher. Mas o horário em que esta mulher vai ao poço não era um horário comum. Porque normalmente ao meio-dia é horário de almoço. Normalmente ao meio-dia o sol está no momento em que ele está aquecendo mais ainda. As pessoas iam pela manhã mais cedo, mas esta mulher prepara um horário porque a sua vida social não era muito regrada, ela não queria ter um encontro com outras mulheres, porque iriam olhar para ela com um olhar de desprezo, com um olhar de repugnância. Mas Jesus vai àquele poço no horário em que esta mulher iria costumeiramente tirar água.
E quando esta mulher chega, a primeira palavra de Jesus para ela é: dá-me de beber, dai água para eu beber. E aquela mulher olhando para Jesus, de alguma forma ela reconheceu que ele era judeu. E a sua resposta para Jesus foi: como? O versículo diz: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então a resposta dela naquele primeiro momento foi uma resposta meio agressiva. Foi uma resposta para um judeu, para um povo que havia entre eles uma inimizade. Mas a resposta de Jesus, que não foi uma resposta, Jesus não respondeu. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um porquê de estar ali. Então ele não entrou em debate com ela, falar: mas o que está acontecendo? Por que há essa briga? Jesus não entrou em detalhes em relação a esse problema que já era lá de trás e ainda persistiu há algum tempo. Mas Jesus diz para ela o seguinte: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Sabe o que Jesus está dizendo para esta mulher, irmãos? Olha, você não está, a sua visão, ela está distorcida. Você não está me conhecendo. Você está meio que perdida. Mas eu vim agora da parte de Deus te trazer um presente. Porque quando o texto fala que o Senhor, se você soubesse, aleluia, quem te pedes, se você conhecesse o dom de Deus, dom é dádiva, presente. Se você soubesse o presente que Deus trouxe para te dar neste momento, e quem é este, Ele mesmo, que está trazendo este presente para você, olha, você abriria os seus olhos, você ficaria totalmente contente, você entenderia o projeto e o propósito de Deus. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar um presente também, meu irmão. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te oferecer algo, aleluia, que muitas vezes você tem pedido, talvez tenha orado, talvez tenha suplicado, e Deus nesta noite está falando com você: olha, chegou o tempo de você alcançar a sua vitória. Chegou o tempo do presente de Deus ser entregue nas suas mãos. E aqui ele está dizendo, quem está oferecendo? O próprio Deus, o Messias. Se você soubesse quem é que está te oferecendo, você lhe pediria e ele te daria, louvado seja o nome do Senhor, água viva. Irmãos, nós estamos cansados de tantos problemas que o mundo ainda sobrecarrega em nós. Nós estamos cansados de um monte de bababá, lá, estamos muitas vezes já, mas quando a gente olha para a cruz, a gente fala: Senhor, a gente continua, porque eu sei que eu tenho algo na minha vida que vem do Senhor. E isto que vem do Senhor não só me alimenta, mas também me usa para alimentar outras pessoas, para que a esperança volte novamente a surgir no coração, para que a alegria volte novamente a transparecer através da nossa fisionomia, para que novamente a gente sinta paz neste mundo de guerra, neste mundo de turbulência. Então é isso que o Senhor vem oferecer nesta noite para mim e para você. É uma nova identidade, é uma nova mudança. Esta mulher precisava deste encontro, porque através deste encontro ela começa agora a desfrutar de algo que ela não tinha. Ela começa novamente a ter, aleluia, sua identidade restaurada. Só quem pode restaurar a identidade é Jesus. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Somente Jesus pode fazer isso. Ele já começou na sua vida. O dia que você levantou a sua mão,
e aceitou Ele como Senhor e Salvador, Ele já iniciou o processo. Você não é a mesma pessoa quando você aceitou Jesus. Se você olhar para o tempo lá, quando você aceitou lá atrás, e para os dias de hoje, você fala, eu melhorei um pouquinho, mas ainda precisa melhorar muito mais. É essa transformação que Jesus está causando em você, e é isso que Ele quer fazer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta mulher ainda não entende, ela não compreende. Mas aqui já muda um pouquinho de percepção. Porque no versículo 11 a gente vê que ela já trata o Senhor Jesus como Senhor. Quando ele pede, ela já dá aquela resposta: como é que você, judeu, pede água para eu beber? Para mim, te oferecer água para beber, sendo você judeu, eu samaritana. Mas aqui, quando Jesus replica-lhe a sua pergunta, ela já, peraí, tem alguma coisa diferente. Ele não é um judeu comum, tem algo diferente. Lembra quando você chegou na igreja e aceitou Jesus? Você estava entre pessoas normais, mas a mensagem pregada, o hino cantado, mostrou que tinha alguém diferente aqui. E esse alguém diferente foi aquele que tocou no seu coração. Esse alguém diferente foi aquele que mostrou que ainda que nós sejamos normais, tem algo em nós que vem do alto, que nos torna diferente. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. É aquele lugar quando você chega, alguém olha para você e fala assim: você é crente? E você fala, pela misericórdia de Deus, você não é mais bonito, você não é mais feio, você não é mais cheiroso, mas é porque tinha algo na sua vida que chamou a atenção, que o olhar daquela pessoa foi aguçado. É a presença do Espírito Santo na sua vida, irmão. É a presença de Deus que mostra que há uma restauração em processo. E o pecado que te dominava, agora ele já não domina mais. Ele está aí, mas ele não dita as regras. Agora é o Senhor moldando você, formando uma nova identidade na sua vida. E ela então no versículo 11 diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar água. Muitas vezes a gente está na igreja, irmãos, as coisas estão caminhando espiritualmente, mas a gente parece que ainda está olhando de forma natural, de forma humana. Porque ela olha e fala: Senhor, como é que o Senhor vai tirar água? Versículo 11, vamos lá. Tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois tens a água viva. O poço tinha aproximadamente 25 metros de profundidade, ele não tinha corda, ele não tinha ali uma vasilha de couro, que normalmente os viajantes usavam, para quando chegasse a algum lugar, tivesse água, enchesse, para dar continuidade. O Senhor não tem nada disso, Como é que o Senhor vai tirar água deste poço? Aí ela faz uma comparação. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu deste poço, que bebeu ele próprio, deu seus filhos, deu seu gado? Mas Jesus responde para ela, ele não muda a conversa. Ela entendia que Jacó era maior do que Jesus naquele momento. Ela já o havia chamado de Senhor, mas ainda não entendia que ele não era só um apóstolo, não era só um profeta, melhor dizendo. Ele era o próprio Deus encarnado, conversando com ela, dando a ela um presente que ela precisava, que ela carecia. E ele então diz o seguinte para ela. Jesus respondeu e disse, versículo 13: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Até então Jesus estava oferecendo água para ela. E ela de alguma forma criando alguma objeção, tentando entender, tentando racionalmente, humanamente compreender aonde aquela conversa ia. Mas quando a gente chega no versículo de número 14, depois de Jesus oferecer para ela uma água, não uma água que vai fazer com que a gente volte a ter sede, porque irmãos,
A gente bebe água, daqui 2, 3 horas a gente está com sede de novo. Jesus está falando, essa água do poço é uma água boa, limpa. Só que você vai beber, daqui 2 horas você volta aqui e vai querer beber novamente. Mas a água que eu der para você, ela é diferente. Ela jorra dentro de você. Ela jorra dentro de você para a vida eterna. E eu não estou falando no sentido físico, mas no sentido espiritual. Mas quando ela começa a perceber, agora não mais apenas com o seu olhar material, mas com o olhar espiritual, aí não é mais Jesus oferecendo, aí é ela pedindo, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirar. Aí ela já pede dessa água. Mas ainda assim tem uma percepção humana, natural. Porque ela diz o seguinte, eu não quero mais vir aqui. É incômodo para mim vir aqui. O horário não é conveniente. O sol está quente. Mas Jesus não estava oferecendo para ela uma água natural. Jesus estava oferecendo uma água espiritual, irmãos. Então essa conversa se fez necessária para que essa mulher fosse trabalhada, moldada, transformada, para que ela pudesse desfrutar o melhor de Deus na vida dela. Foi para isso que o Senhor te salvou e me salvou, para que nós desfrutássemos nesta terra o melhor que Ele tem a nos oferecer. E a Bíblia nos fala no livro de Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em outras palavras, Tiago está dizendo, somente da parte de Deus é que nós podemos ter coisas boas. É isso que Jesus estava oferecendo para esta mulher, é isso que Jesus tem oferecido para você e para mim. Coisas boas, coisas inefáveis, coisas grandes, mas tem gente que parece que gosta de viver com pouquinho, né? Tem gente que acha, tá bom do jeito que tá. Deus tem melhor para você, irmão. A Bíblia fala que o que Deus tem para nós é uma medida recalcada, sacudida, transbordante. É aquele saco que ele é cheio, mas não somente cheio e fechado, ele depois é chacoalhado, para que o produto que cai nele, ele começa a ficar mais denso, ele vai preenchendo os pequenos espaços e vai cabendo mais, vai cabendo mais. É isso que Deus quer dar para mim e para você. Deus quer dar mais, irmão. Nós estamos acostumados, tá bom assim. Deus quer dar mais, Deus quer te usar mais, Deus quer te fazer cada vez mais para a glória dEle. Não é para você crescer não, é para a glória dEle, irmão. É para que você, aleluia, sinta alegria, porque quando você trabalha para o Senhor, faz a obra do Senhor, você se alegra, você se satisfaz no Senhor, você vê a pessoa sendo abençoada, você fica feliz, você adora e glorifica o Senhor dizendo, puxa vida, estou no centro da vontade de Deus, ou seja, estou, aleluia, fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou a fazer. Estou sendo bênção, estou sendo canal de bênção, estou sendo instrumento, estou sendo vaso, estou sendo servo, estou sendo filho, louvado seja o nome do Senhor. É o que Jesus tem para mim e para você. Essa mudança é necessária, esse desabrochar, virar a gente do avesso, porque quando a gente, irmãos, tem uma nova identidade, você pensa diferente, você fala diferente, você age diferente, as suas atitudes são diferentes, a forma de você adorar é diferente, porque se não for desta forma, não é possível nós realizarmos o culto que agrada ao Senhor. O culto que agrada a Deus tem uma norma, tem um padrão, tem uma forma. Não é a minha forma, não é a forma da instituição, mas é a forma que Deus falou, é assim que eu quero, é do jeito que eu quero, porque desse jeito me adora, me glorifica, me entende, me compreende. Não é algo que sai da boca para fora, mas é algo que vem de dentro das nossas entranhas, que mexe com a nossa estrutura, e a gente oferece o melhor para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí aquela mulher agora já
mudada. Aquela mulher já agora não mais crítica, não mais respondona, não mais ali, opa, peraí, o negócio está ficando bom. O negócio está ficando bom, eu quero dessa água. Essa água. Isso, eu vou entrar nessa parte agora. É a transformação que Deus faz, irmãos. Viver da água e do Espírito é viver na dependência. Em João 3 nós lemos sobre Nicodemos, doutor da lei, que vai ter com Jesus. E quando Jesus conversa com ele, é necessário nascer de novo. Ele ficou em dúvida, que negócio é esse? Como é que funciona isso? Sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer? E Jesus está falando, não, você não está entendendo, você é doutor da lei, mas você entende das coisas naturais. Eu estou falando de coisa espiritual. É necessário nascer da água e do Espírito. É o que Jesus está mostrando para ela, é nascer não mais dentro da natureza humana, mas agora nascer do Espírito. É nascer de Deus, é uma nova criatura. Irmãos, quando a gente nasce de Deus, as coisas mudam. Quer ver como essas coisas mudam? É o que o pastor falou. Jesus então, vendo essa mudança, esse desejo, eu quero dessa água. Jesus então diz para ela o seguinte, vai e chama o teu marido e vem cá. É interessante que Jesus está chamando a família. Porque o homem completo é o homem com a sua companheira. Porque quando Adão foi criado, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí ele faz o quê? Põe Adão num sono, tira a costela, faz a Eva. E os dois então passaram a ser uma só. E os dois juntos faziam o quê? Adoravam o Senhor. Adoravam o Senhor. Mas aí ela fala assim para Jesus. Ela respondeu o seguinte, não tenho marido. E aí Jesus, até então, irmão, Jesus estava tratando com a inteligência dela. Estava focando na inteligência dela. Mas agora Jesus vai tocar na consciência dela. Nós precisamos olhar as coisas com a nossa consciência, tá? Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, eu gosto muito desse texto. É necessário que a gente não se permita envolver pelo mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, da nossa consciência. Porque quando nós somos renovados, a gente se torna capaz de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você ainda não está desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, é porque ainda tem alguma coisa do mundo aí ditando a regra na sua vida. E Jesus está falando, você precisa transformar a vossa mente e o vosso entendimento. Então agora ele toca na consciência da mulher dizendo, disseste bem, tiveste 5 maridos. É isso? Tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu. Disto disseste com verdade. E aí a mulher, opa, peraí. Eu já te via, já não via você como um judeu qualquer. Você já rompeu barreiras, porque era difícil judeu conversar com samaritano. E homem conversar com mulher, naquela tradição, o negócio não era comum. Agora o senhor vem falar da minha vida, tem alguma coisa, o senhor é profeta. Irmão, Jesus conhece você, até aquilo que você não se conhece, Ele te conhece. Então se a sua adoração é verdadeira e genuína, Jesus está sabendo. Se a sua adoração é apenas para satisfazer a comunidade, ou porque você veio com a caravana, eu quero te dizer que você nesta noite está sendo privilegiado, porque Jesus está dizendo para você, eu quero que você me sirva do fundo do seu coração. Eu quero o seu todo. E quando Jesus transforma, irmãos, é coisa maravilhosa. Por quê? Porque esta mulher,
com 6 maridos. Já naquele tempo o negócio não era complicado a relação do casamento. E para uma mulher, então, era uma coisa tremendamente ruim. E ela, então, teve 5 e o que tinha agora não é seu. Por isso que ela vai ao poço meio-dia, para não encontrar com ninguém, para não ser desfamada, destratada, para não ser ignorada. Você já foi ignorado em algum lugar? Quando a pessoa passa do seu lado, às vezes te conhece, mas finge que não te conhece. Isso não é chato, não é ruim? Então ela tentava evitar isso. Tá? Tentava evitar essas coisas. Mas o que eu quero dizer aqui? Quando Jesus transforma, Ele pega a pior pessoa, Ele pega o pior homem, e Ele transforma, fazendo com que esta pessoa se torne um vaso nas mãos dEle. Um instrumento na mão dele. Eu não sei quem você era, o que você fazia antes do evangelho, você se conhece, mas hoje você olha para você e fala assim: hoje eu estou num lugar, numa tribuna de honra, eu não mereço, mas foi aí que Jesus me chamou e me colocou para a glória do nome dele. Por quê? Porque depois desta conversa com Jesus, o que ela faz? Ela fala: Jesus, tu és o Messias. Jesus fala: eu sou. E ela vai para a cidade. O que ela faz na cidade, irmãos? Ela evangeliza. Ela chama aqueles com os quais ela tinha contato e falou: encontrei o Messias. Encontrei aquele que falou tudo da minha vida. Eu não falei nada para ele. Eu só tive um embate sobre água. E ele estava me oferecendo água, mas uma água sobrenatural. Uma água que transforma, uma água que liberta. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu ventre. É isso que o Senhor está oferecendo para nós, irmãos. É uma vida alegre, prazerosa, no meio de luta, no meio de tempestade, no meio de pessoas que viram a cara para você, mas você continua caminhando dizendo: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou, porque Jesus me chamou, aleluia, para ser, aleluia, um canal de bênção, um instrumento. Quando Jesus vai para Gadara, vai na região de Decápolis, atravessa o mar da Galileia, chega naquela região, ele se depara com um homem, também aquém da sociedade, jogado lá, ninguém queria papo com ele, ninguém se aproximava, o camarada era nu, ficava no sepulcro, colocava cadeado nele, colocava algema nele, e ele rompia tudo, porque era endemoniado, tinha uma legião. Mas quando Jesus liberta, irmão, a coisa muda. Talvez você era uma pessoa que estava nessa condição, e talvez existem pessoas no nosso círculo de relacionamento que estão nessa condição, e às vezes a gente quer passar de longe. Ele está do outro lado: ih, ó, quem está vindo lá, deixa eu virar aqui, deixa eu esperar ela passar. Ó, quero dizer para você que Jesus ama ela também, tá? E o crente com uma nova identidade, ele começa a ter uma visão diferente. Ele não distrata as pessoas, ele não ignora a pessoa, ele vê o pecador lá e ele lembra da passagem de Isaías: se o seu pecado for, aleluia, como escarlate, se o seu pecado for como o carmesim, o profeta está dizendo, o vermelho, aquele vermelho vivo. Quando tem um encontro com Jesus, o seu pecado é perdoado e ele tem a vestimenta agora branca como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus que chamou, que transformou você, que quer transformar estas vidas, mas Ele quer usar você, por isso que Ele te salvou. E esta mulher então, a partir daquele momento, ela se torna o quê? Uma missionária, irmãos. Porque ela vai anunciar que encontrou o Messias. E é interessante que depois estes homens vêm, sentam ao pé de Jesus, ouvem Ele, e depois dizem para ela o seguinte: olha, ele faz mais ou menos igual Jó. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. E os homens daquela cidade então dizem o seguinte: olha, nós conhecíamos porque você falou, mas agora a gente conhece porque a gente veio e ouviu e sentiu e foi também renovado e transformado por causa do Senhor. Mas ela foi um canal de bênção, irmãos. Por que isso é fundamental? Por que isso é necessário? Caminhando para o final.
Por que essa mudança de identidade? Em Cristo é fundamental. Primeiro, quando Paulo escreve lá em Efésios, ele vai falar que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. Mas Jesus nos deu vida. Mas depois também ele vai falar no capítulo 2, que nós passamos a ser herança, propriedade dele. E como prova disso, ele fala do penhor, ou seja, a garantia de que nós pertencemos a ele. Ele deu a nós o Espírito Santo, irmãos. Vou falar de novo. Ele então selou você com o Espírito Santo como prova, dizendo: esse me pertence, é propriedade minha. O pecado não tem mais poder sobre a vida dele. O diabo não tem mais domínio sobre a vida dele. Agora ele está debaixo das minhas mãos para ser um instrumento para fazer a minha vontade. E quando a gente continua lendo, só para a gente terminar aqui, quando há aquela pergunta da mulher: olha, os nossos pais disseram que o lugar de adoração é aqui. Os judeus dizem que o lugar de adoração é Jerusalém. Aonde que a gente deve adorar? Quando ela aponta para o Monte Gerizim. O monte que Moisés separa 6 tribos. 6 em Gerizim, 6 em Ebal. As de Gerizim pronunciaram as bênçãos. As que estavam em Ebal pronunciaram a maldição. Ele falou: onde que é? Jesus estava mostrando: olha, não é nenhum dos dois na realidade. Por que não é nenhum dos dois? Porque se você ler Lucas, você vai entender que Lucas faz uma denúncia. Havia 2 sumos sacerdotes. Irmão, isso não existe. Não deveria existir. Então Lucas está dizendo: o templo em Jerusalém está corrompido. São meros religiosos, não há espiritualidade. Então quando João Batista vem, o que ele faz? João Batista vai pregar onde? No centro religioso, que era Jerusalém, no templo? Não. João Batista vai pregar aonde? No deserto da Judeia. Deus transfere o seu lugar. Deus transfere o lugar de adoração. Deus transfere o lugar de proclamação do Evangelho. Deus transfere do ambiente sujo, corrupto, imundo, para um lugar aonde Ele vai usar agora o seu sumo sacerdote, porque João nada mais era do que filho de Zacarias, filho de Isabel, e Isabel fazia parte da família de Arão. E a família de Arão era a responsável pelo sumo sacerdócio. Então João era o sumo sacerdote. Tanto é que ele vem vestido de forma diferente. Tanto é que ele vem comendo alimento diferente. Então Deus não aceita a corrupção, transfere o seu lugar para que os homens viessem ao conhecimento da verdade e o arrependimento para o deserto. E aí então a pergunta dela: onde que é? Não é lá nem aqui. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Então, se não houver uma mudança de identidade, o homem não pode adorar a Deus como ele quer ser adorado. O homem do mundo não consegue oferecer um culto a Deus de forma que o culto alcance até onde Deus está sentado no seu trono. Por quê? Porque ele precisa ser limpo, ser lavado, ser transformado e receber uma nova identidade. Você foi limpo, você foi lavado, você recebeu uma nova identidade, então você pode, deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Então há necessidade desse trabalhar, de permitir que a palavra do Senhor entre no seu coração, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir, mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de tratar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas que nós achamos serem insignificantes, que nós achamos não ter qualidades para fazer algumas coisas, Deus está dizendo: eu sou aquele que transformo, eu sou aquele que liberto, eu sou aquele que capacito, eu sou aquele que faz com que o homem possa oferecer o seu culto, na qual Deus aceita, o culto que é feito em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.